Fala Flame! Está começando agora. Pergunta e receba! Como vai funcionar isso, Samara? Vocês mandaram algumas perguntas bem polêmicas, inclusive aqui no Instagram do Flame, a nossa produção vai ler. E a gente não se responsabiliza pelos efeitos colaterais que esse vídeo irá causar, né, Deus? Sem fio? Sem filtro. Primeira pergunta. Pode ficar de namorinho na adolescência? Não. Próxima. Pode botar na próxima. Mas por que não namorar na adolescência, Bianchi? É um tempo de muitas prioridades e nenhuma delas é o namoro. A gente está falando é tempo de estudar, é tempo de emergir na palavra, é tempo de conhecer o Senhor. Você está gastando tempo com coisa errada. Mas uma coisa que entra também como exceção aqui, eu conheço até pessoas que começaram um relacionamento na adolescência, certo? E estão casados até hoje. Beleza, tem suas exceções. Mas quando a gente trata, às vezes, esses adolescentes que vêm sempre querendo namorar cedinho, namorar na adolescência, é porque tá com um foguinho aí dentro, certo? E geralmente quem tem esse foguinho, essa chama acesa dentro de si, tem uma tendência muito grande em cair no pecado da imoralidade sexual. Samara, e tem algo que a gente precisa ter plena consciência, que tem coisas que a gente não precisa se colocar na posição para resistir, tem coisas que a gente precisa fugir, correr, Sim. e a gente precisa de fato fugir da aparência do mal. Fugir. Então nós precisamos saber que nós temos uma responsabilidade com a gente mesmo e também com o outro. Porque quando nós estamos nos colocando num relacionamento fora de tempo, nós estamos colocando duas vidas em perigo e não somente uma. Então, olha, então para resumir, varão de Deus que quer namorar, se for para você estar bancando a sua namorada com o dinheiro dos seus pais, desista. Eita! E você, varão lindo, eu sempre falo isso pras meninas que eu discipulo. Aquele menino que quer te beijar, que quer quase arrancar teus lábios, que quer te apalpar, que quer pegar nos teus seios, ele nunca vai querer aquilo que tá por trás dele, que é o seu coração. Então vigie muito, porque quase todo gatinho arranha. Segunda pergunta. Agora. É pecado um cristão ter ansiedade ou depressão? Excelente pergunta. Até porque é o seguinte, Bom, a gente vai começar a quebrar alguns mitos aqui. Isso. Existiam alguns mitos que falavam que a pessoa que ela sofre com depressão ou com ansiedade, Ela tá endemoniada. ela está endemoniada. E não é. Nós estamos falando de algo emocional, um transtorno emocional. Então, nós precisamos entender de fato o que está acontecendo. E nós, como igreja, Samara, nós temos o dever de abraçar essas pessoas Sim. e amar. Nós precisamos saber exatamente o que está acontecendo para conseguir ajudar essa pessoa a sair E desse estado. principalmente a gente que é de dentro da igreja, a gente é cansado de ver líderes espirituais que já sofreram ou sofrem com depressão, já sofreram ou ainda sofrem com ansiedade. E a gente tem que entender que toda doença, ela envolve a tricotomia humana. No caso, toda doença tem uma raiz espiritual, tem uma raiz almática e uma raiz física, sabe? Reflete tanto no corpo, na alma e no espírito. Então, se Jesus... Deixa eu tentar trazer assim para vocês. Então, além de eu buscar, obviamente, a minha cura espiritual daquilo, porque, querendo ou não, a gente acaba sofrendo, sim, uma opressão maligna. É como se Satanás ele aproveitasse desse meu transtorno mental, dessa dificuldade que eu tô tendo no meu momento, né, com a depressão ou com a ansiedade, whatever. Olha! Satanás ele se aproveita dessas nossas condições para poder também vir querer enfraquecer o quê? O nosso espiritual. Fato. Certo? E aí vem com o quê? Com a opressão. Ele se aproveita dessas situações para poder vir com a opressão maligna. Certo? E logo, essas doenças, ansiedade e depressão, que são as doenças que afetam diretamente na nossa alma, no nosso emocional, no nosso... como é que eu falo? Consciente. No psicológico, né? Propriamente dito. Que atacam no psicológico, elas também vão refletir no meu físico. Como? Geralmente uma pessoa que às vezes sofre de ansiedade, ela vai ter um complexo alimentar, ou para de comer ou come demais. Uma pessoa que sofre com depressão, também de alguma forma vai ter algum complexo, vai começar a não querer mais se cuidar, aí começa a desenvolver outras doenças físicas, enfim, é um transtorno que envolve as 3 áreas do ser humano. Então eu tenho que tirar esse tabu da minha cabeça de que depressão é pecado, ansiedade é pecado e começar a pensar, poxa, eu sei que Jesus ele já levou sobre si todas as minhas enfermidades. Eu sei que lá na cruz do Calvário, Bianchi, já está ali a ansiedade pregada, já está a depressão pregada. Mas se eu sei que o mesmo Deus
que ele levou sobre si as enfermidades. Ele também é o Deus que ele age sobre a área do conhecimento, porque a ciência é um dom de Deus e ele capacitou pessoas, psicólogos, médicos, para estar aqui para me ajudar. Eu vou cuidar do meu espírito, mas eu também vou cuidar do meu emocional. Vou começar a buscar ajudas a um profissional, vou começar a tomar remédio, medicamentos se for preciso, certo? Para isso. Inclusive, vale a pena a gente reforçar. Se você está passando ou se sentindo de uma maneira depressiva, triste, porque você não tem encontrado alegria para viver, deixa eu te falar uma coisa. Você tem liberdade de expor isso a pessoas que querem o seu bem. Nós estamos aqui para te ouvir, assim como os teus pais, assim como a tua família. Não é vergonha para ninguém. Nós passamos por momentos difíceis de fato na nossa vida e que nós precisamos de ajuda. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Se lembra disso, tá bom? Terceira pergunta. Cristão que só serve, mas não ora. Está servindo a Deus ou só fazendo tarefa? É aquele meme. Ele é um 10, mas ele não ora. Então ele é um 0! mas é muito aquilo que, tipo assim, tem uma frase que eu guardo comigo pro resto da minha vida. Eu não lembro quem falou, mas eu só sei que eu guardo isso pro resto da minha vida. Que é muito bom a gente ser Marta, mas é indispensável a gente ser Maria. Uau. 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 Mas o que é que eu falo com isso? Servir, minha gente. A gente servir na igreja é uma tarefa esplêndida. A gente servir para o reino, é muito bom a gente servir para o reino. Eu amo servir na igreja, eu amo servir para o reino. Mas a intenção do que eu estou servindo é para ser visto ou é de realmente para servir ao meu Senhor? Porque tem gente que só vem para o culto para poder cumprir escala, para poder ser visto ali no louvor. Quando não está no louvor cantando, não vem cultuar. Entendeu? Então, assim, cristão que serve, mas não ora, não serve. E Samara, aquele que está servindo sem orar, sem buscar o Senhor, ele não sabe nem a quem está servindo. Não sabe a quem está servindo, não conhece o seu Senhor. Você precisa saber de fato quem é o teu Deus. Então, pode glorificar, igreja! Isso é verdade. Que forte. Desculpa aí. Viu que ficou rosa. Continua. Mas olha, você precisa entender uma coisa. Você pode estar servindo com a força do teu braço. E isso é insustentável. Não tem nada melhor e mais precioso do que servir ao Senhor cheio do Espírito Santo e sabendo quem Ele é. Você imagina só, você pode caminhar um longo caminho e se cansar no meio disso, sem saber de fato para onde você está indo. Agora, quando você tem propósito e chamado e está cheio do Espírito Santo, você sabe exatamente para quem você está fazendo. Quando você está cheio, até o seu servir, quando a gente está cheio, até o seu servir vai dar frutos. Entendeu? A gente consegue muito bem diferenciar quem está ali servindo por obrigação para querer ser visto ou quem realmente serve com amor. A gente sente no abraço que a gente recebe na recepção. A gente sempre sente até na forma que a gente é cumprimentado no culto por essa pessoa. Então, assim, meu querido, se você quer ser apenas mais um sino que tine, que só faz zoada, seja você mesmo. Quarta pergunta. Como saber se eu já fui batizado com o Espírito Santo? Ah, boa pergunta. Boa, gostei dessa. Inclusive é o seguinte, nós precisamos de fato começar a tirar algumas místicas da nossa fé, porque acredita-se muitas vezes que o batismo do Espírito Santo é o ato é o orar em línguas. Mas tem uma verdade que precisa estar dentro do teu coração e o entendimento que o Espírito Santo, quando te batiza, quando ele se manifesta em você, você começa a ter uma vontade missional. Você quer falar de Jesus para todo mundo. Isso. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo, ser batizado por ele, sem ter a vontade de falar de Jesus. Então, lá em Atos 1, antes de Jesus voltar aos céus, Jesus vai falar, olha, vocês serão cheios do Espírito Santo e vocês vão proclamar essa mensagem. Vocês vão ao mundo proclamar essa mensagem. Isso mostra, ele vai falar, vocês serão minhas testemunhas. Ou seja, seremos cheios pelo Espírito Santo e essa vontade missional nascerá dentro de nós. Você vê que uma pessoa ela é realmente batizada pelo Espírito Santo quando ela coloca os frutos em prática, quando ela começa a dar frutos. Então, não se impressione quando você vê alguém falando em línguas, quando você vê alguém profetizando, porque ser cheio é muito diferente de ser usado. Uau. Certo? A Bíblia vai dizer que naquele grande dia muitos dirão, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu libertei, não sei o que. Mas é para você ter noção de que dom não leva ninguém para o céu. Você vai ver muita gente aí pregando e fazendo besteira. E até se perguntar, nossa, mas por que Deus ainda usa esse tipo de pessoa?
Para mais uma vez te provar que dom não garante ninguém no céu. Sabe? O que vai te garantir, se você é cheio, se você realmente é batizado com o Espírito Santo, é os frutos que você dá através da sua vida, como o Bianca falou. E tem algo, Samara, que as pessoas, quando começarem a enxergar dentro de si e reconhecer a voz do Espírito, vão perceber que tudo aquilo que me confronta, tudo aquilo que faz eu fazer bem a outras pessoas, me confrontando, isso vem do Espírito. Sim. Porque a tua carne jamais vai te impulsionar a fazer bem a outra pessoa, fazendo você se negar, fazendo você se confrontar. Amém. Quinta e última pergunta. Aleluia! Como diferenciar propósito de chamado? Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração. Brincadeira. Mas, para você diferenciar propósito de chamado, propósito ele tem um significado um pouco mais generalizado. Por exemplo, para que Deus nos trouxe aqui para a Terra? Qual o propósito da gente? Glorificar o seu nome. Esse é o nosso propósito. Sermos filhos amados do Senhor. Esse é o nosso propósito. Chamado é algo mais individual. Para que o Senhor te chamou? Ah, Ele me chamou para pregar as nações. Ele me chamou para ser um missionário. Ele me chamou para ser uma levita. Levita, coisa bem né? Me chamou para louvar, enfim. Chamado, ele vai ter esse cunho mais individual, enquanto o propósito vai ter esse cunho mais geral. Como que eu posso cuidar do meu propósito? Algo que eu aprendi, Bianca, e que eu levo assim para mim, é que o seguinte, você é o seu maior propósito aqui na Terra. Isso não é egoísta. Eu só posso glorificar o nome do Senhor através da minha vida se eu estiver bem. E eu falo isso de modo geral, tanto no espiritual, eu sempre gosto de falar isso, tanto no espiritual, no físico ou no mental. Muito bom. Eu passei até por um certo momento na minha vida que eu tive uma certa crise de qual que é o meu propósito. E aí uma pastora chegou pra mim e falou, Samara é o seu propósito. Eu fiquei, Samara é o meu propósito? Sim, você é um dos seus maiores propósitos aqui na Terra. Você só pode glorificar o nome do Senhor se você cuidar do seu propósito, que é você. Deu pra entender mais ou menos isso que eu tô falando? Sim, deu pra entender bem. E o seguinte, você tá colocando pra gente que um dos nossos maiores propósitos é o projeto próprio, somos nós. Sim. Como vamos revelar o Senhor através de nós, sabendo que nós viemos a este mundo conhecê-lo, viemos a este mundo glorificá-lo, viemos a este mundo exaltá-lo. Agora, uma coisa é conhecer ao Senhor, uma coisa é cuidar de Samara, sim, mas outra coisa é o chamado, Samara. Isso. E o que é o chamado? E o chamado é justamente o que eu faço através do propósito que Deus me chamou. Se eu tenho um propósito aqui na Terra de glorificar através da minha vida o nome do Senhor, como que eu posso glorificar o nome do Senhor? Pregando, cantando, não sei, sendo um médico, levando Deus através da medicina. O chamado ele é algo muito mais individual. Então, eu posso levar a Deus através dessas outras vertentes que a gente vai chamar de chamado. Mais ou menos isso. Agora, olha só. Fala aí pra mim. Tem um chamado que pertence a todos nós. Fala aí pra mim. Que é propagar o Evangelho. Acabou-se. Se você propagar o Evangelho, você está cumprindo a grande comissão. E agora tem um chamado meu pra tua vida, que é você se inscrever aqui nesse canal, você comentar, ativar os sininhos das notificações, porque vai vir muita coisa boa ainda na Flame TV! Haja luz e ouve luz. Aleluia. Aí ele é um 10. É aquele meme. Ele é um 10, mas ele não ora. Então ele é um 0. Pode glorificar, igreja. Você pode estar servindo com a força do teu braço. Isso é insustentável. Então, assim, só pra... As grandes manifestações, como em Pentecostes... Ai, eu já esqueci o texto.